bem certo, compreendo que tu estás aqui. Ao botar o pé nesta casa de oração, a tua presença já se apoderava dessa casa. Continue, Espírito Santo, exalando o seu bom perfume. E continue fazendo com que nós fiquemos com olhos abertos, ungidos, ouvidos abertos e ungidos e mentes ungidas para continuar conectados e sensíveis ao poder do teu Espírito, ao poder que vem do alto, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Os irmãos estão assim desanimados, o que aconteceu? Qualquer coisa eu posso sair. Amém? Mas olha só, é interessante num ambiente como esse, onde Deus está conosco de uma forma especial. A glória do Senhor está nessa casa de oração. Posso contemplar com visão as paredes toda dourada. Aleluia! Desde quando eu pus o pé aqui, a visão aberta, toda dourada. E eu quero dizer para a igreja, a casa de oração, louvor, a casa do Senhor, que um novo tempo está chegando para esse lugar. Eu vejo Deus consagrando, não é que não seja. Eu vejo Deus renovando a consagração e trazer à existência heranças espirituais para esse momento que pelas quais estão para começar nessa casa de oração. Eu vejo um tempo novo nessa casa de oração. Amém? Um tempo novo. Consagração da parte do Senhor. Renovando os votos da aliança nesse ministério. Renovando o pacto que foi estabelecido e que está nesse lugar. E os que estiverem realmente aliançados com o Senhor e aliançados com o apóstolo Joel, vai ver a glória da segunda casa. Somente os que estiverem aliançados verão a glória do Senhor naquele segundo. Aqui eu vejo a dimensão do Espírito nesta palavra. Capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja altamente espiritual. Uma igreja carregada de autoridade e poder. Que tinha conhecimento de dons espirituais a respeito do amor. E que Paulo tratou fortemente na primeira carta. A igreja era tão espiritual que já entendia quando Paulo já ia passar a mensagem. E naqueles dias havia até uma pequena divisão. Na primeira carta ali, quando uns diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Apolo, e outros diziam que era de Paulo. Apolo porque era mestre, porque ensinava as escrituras com excelência. E quem é que não queria ouvir Apolo? Um homem cheio de graça e de entendimento, passeava pela escritura, explicando, orientando, dentro de uma direção incomum, guiado pelo Espírito Santo. Mas também tinha Pedro, um homem que não tinha muita cultura, não tinha muita leitura, era um pescador, um homem que tinha uma experiência sobrenatural, porque andou com Jesus lado a lado. E todos que andam com Jesus lado a lado, alguma coisa começa a acontecer. Jesus andou com Pedro e Pedro com Jesus. O discipulador e o discípulo. O professor e o aluno. O mestre e o seu aluno. Pedro não tinha leitura, mas tinha experiências. Quando olhava para Pedro, via que ele não tinha capacidade como Apolo. Apolo ele passeava nas escrituras, dava um banho de entendimento, porque era revelado
E o que acontecia? Com as experiências, milagres e curas e maravilhas começaram a acontecer. Aí vem Paulo. Paulo era um homem que ele tinha conhecimento, tinha entendimento, tinha experiência. Enquanto Apolo teve um encontro com Jesus naqueles dias lá atrás, Pedro teve um encontro com Jesus justamente nos dias que Jesus estava em matéria. Mas Paulo, ele só se converteu por causa da poderosa revelação de Jesus Cristo. E eu digo uma coisa, entre Pedro, Apolo e Paulo, todos os três são extraordinários, mas parece que aquele que recebe a revelação se torna algo extraordinário. O homem escreveu 13 cartas que trouxe revolução para nossas vidas. Amém. Saulo, anteriormente, perseguidor. Depois, convertido, Paulo, o perseguido. Paulo, transformado assim, ele conseguiu trazer uma tremenda influência naqueles dias. Que até Pedro, que recebeu autoridade para tomar conta da igreja de Jerusalém, que ele tinha a chave, porque ele era o mais velho dos discípulos, Pedro ficou boquiaberto porque Paulo andou com Jesus e tudo que ele falava parecia que estava naqueles dias com Pedro ao lado dos demais. Pedro ficava boquiaberto assim, como é que esse negócio está funcionando? Mas Paulo, ele transmitia realidades de uma revelação, ou da maior revelação que mudou a história dele. E é isso que eu vou pregar aqui nessa noite, nessa tarde. Revelação. O apóstolo Paulo, ele escreve a segunda carta aos Coríntios. E ele relata aqui algo interessante. No capítulo 13, ele trata sobre a superioridade da aliança, da nova aliança para com a antiga aliança. Não se deve desprezar a antiga. Eu quero a sua atenção, por favor. A antiga aliança, ninguém pode desprezar. Serve de ensinamento, serve de compreensão, só não serve de doutrina para a igreja. Serve de história. Serve você saber quem foi Davi, quem foi Abraão, quem foi os homens da antiga aliança. Mas não serve para doutrina pessoal para a igreja. A igreja, ela tem como base as cartas paulinas, ou as cartas de Paulo. As cartas de Paulo é investida em doutrinas, porque a igreja é composição de pessoas que nasceram de novo. E todos que nascem de novo, é dotado dele o Espírito Santo. Alguém só pode nascer de novo quando decide entregar a vida para Jesus, e Jesus automaticamente libera ou derrama sobre aquele que nasceu o Espírito Santo dentro dele. O novo nascimento você não vai ver em nenhum episódio da antiga aliança. Na antiga aliança não se tratava disso e nem sabia disso. Quem chegou tratando disso foi Jesus, para Nicodemos, no capítulo de João. Ele trata ali, mas ninguém ali é nascido de novo. Enquanto Jesus estava, antes de chegar à cruz, antes de ser morto e ressuscitado, ninguém era nascido. Eram 12 homens atribulados. 12 homens tão atribulados que Tomé era o mais duvidoso, Judas era o traidor, Pedro, além da lutando com a peixeira do lado. Homens que Jesus escolheu a dedo, mas a Bíblia diz que ele ficou a noite todinha em oração para escolher 12 homens. A Bíblia não fala diretamente que ele separou 12 homens, dizendo assim, orando pela madrugada. Mas você vê que ele ficou a madrugada todinha, ou seja, madrugada para os judeus é da 6 da noite até as 6 da manhã. Para a gente, meia-noite é 0 hora. Então
Então, das 6 da noite até as 7 da manhã, Jesus estava em oração profunda para levantar pessoas para cooperar com ele, somar com ele e ele treinar durante o período. E mesmo assim, Jesus, com todo esse cuidado, ele teve paciência, ele teve direcionamento do próprio Espírito Santo, mesmo sabendo que Judas é o traidor, mesmo sabendo que Pedro ia negar, ia ser precipitado em sanguíneo, mesmo sabendo que até mesmo Tomé, Dídimo, duvidoso todo, mas Jesus escolheu. Jesus escolheu. E aqui tem uma lição para nós aqui. Não é ninguém que se escolhe, mas é Ele quem escolhe. E outra, 12 discípulos, presta atenção. Os 12 discípulos, segundo a psicologia, tem retratado e está retratando com os 12 tipos de comportamento psicológico de caráter. Presta atenção. Você talvez tenha sentado perto de alguém que é sanguíneo, talvez uma pedrinha por aí perto de você. Talvez seja um duvidoso, uma conversível. Jesus soube escolher pelo Espírito e ele chamou e conversou com cada um deles. E interessante, ele só teve que tratar mais fortemente foi com Pedro, porque Pedro sempre perguntava. Quando alguém pergunta, geralmente é porque quer saber ou aprender. Jesus nunca tratou com Judas, sabendo que era o traidor. E aqui eu tenho uma lição que eu não vou entrar nessa forte obra aqui, nesse momento. Mas eu quero dizer é que Judas, sendo Judas Iscariotes, que havia dois Judas, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. O Iscariotes era o mais perfeito discípulo no sentido de cultura e de ensinamento. Era o mais estudado, era Judas Iscariotes. Por isso que ele tornou-se responsável de seu tesoureiro. E era o ajudador de passar a mão nas finanças. Jesus sabia? Sabia. E Jesus estava deixando ele à vontade. Então assim, Jesus podia chamar ele na grande e tratá-lo, mas deixou ele à. E aqui está uma lição para nós aqui. Com traidor não se debate, presta atenção. Com traidor não se debate. Com traidor não aflige ele. Se você percebe que alguém é traidor, se você percebe que alguém é uma traidora, deixe ele ou ela à vontade. Porque a sentença dele, se não se houver arrependimento, a sentença dela, se não houver arrependimento, já está lá na frente. Judas podia de repente se arrepender, mas não, ele teve remorso. E com remorso, abriu-se presságio para um suicídio. Pedro também praticou uma traição, só que uma traição era, ele negou 3 vezes. Mas quando ele negou 3 vezes, somente o Evangelho de Mateus fala isso. E ele chorou ou seja, demonstrou que estava arrependido. O verdadeiro arrependimento é quando nós choramos Você está entendendo a boa mensagem? Então, 12 homens atribulados, nenhum deles, apóstolo, era nascido de Deus. Quando foi que esses discípulos nasceram? Quando Jesus, ressuscitado, eles sendo a primícia dos que foram levantados dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, ele chega na tapeira, onde estão os discípulos escondidos da espada dos romanos e dos patrícios, dos fariseus, dos rabinos, que propagou dizendo que foram os discípulos que tinham roubado o corpo de Jesus. Mateus 28, 15 diz que Caifás e Anás entraram na barganha com Pilatos para que pudesse, olha, multiplicar ainda não houve, que foi o discípulo que vendeu, e até hoje esse dito é forte lá em Israel. Presta atenção, só um pouquinho de conhecimento.
Tá? E tem muita coisa longa pela internet aí que muita gente está achando que é aquilo não é. Porque tem escrito em Bíblia e está nas escrituras. Tem muito filme que não é bíblico, tem muita novela que não é bíblica, tem muita porcaria que não é bíblica. Entendeu, né? Então vamos partir do entendimento. Então, Jesus, quando ele apareceu naquela tapera, todos estavam refugiando lá dentro. Quando Jesus aparece, ele diz: paz seja convosco. Eles ficaram atônitos, incrédulos, outros com medo, considerando duvidosos. Jesus outra vez cumprimentou e disse assim: paz seja convosco, pela segunda vez. Aí ele disse depois, na segunda vez, ele disse: paz seja convosco, ou seja, shalom no hebraico, shalom no grego, charis, aí tem a palavra carisma, caris é graça. Então ele cumprimentou no hebraico, shalom, paz seja convosco, pela segunda vez, e eles olharam e ficaram boquiabertos. Aí Jesus encontrou legalidade e disse: portanto, recebei o Espírito Santo. E soprou. Ali veio o novo nascimento dentro deles. Então, o que é o novo nascimento? Presença do Espírito Santo habitando dentro do homem. Olha atenção, tá? E como nós vemos esse texto aqui, trata-se que a aliança que nós estamos, que é a nova aliança, é bem maior do que a antiga aliança. Ninguém pode desprezar lá, porque lá são resquícios que testificam que a segunda viria. Aleluia. Não pode desfazer de nada ali. Tem que examinar com cuidado. Mas nem tudo que está lá é para nós e nem é muito menos para a igreja. Quem entendeu aqui de glória a Deus? Deus pode falar uma palavra profeta? Pode. Algo para você especificamente, uma mensagem de confirmação, uma palavra revelada. Agora pegar o histórico e pegar para você? Não. Ali Deus está falando com a igreja. Ali Deus está falando com isso. Deus está falando com isso. Deus está falando com isso? Então, 3 pessoas aqui Deus fala claramente aqui na Bíblia, aqui, em toda a Bíblia. Primeiro, gentios. Quem são gentios? Pessoas fora de Israel. Todas as nações que não eram judia, que não era israelita, ou hoje como chamamos de israelense. Toda nação fora de Israel era chamada de nação gentílica ou pagã. E o que é isso? Nações que se curvavam a vários deuses, rituais, cerimônias, cultura de demônios e tudo mais. Festas carnais, prostituídas e tudo mais. Israel era naqueles dias que Deus estava projetando uma nação diferente. Aleluia. Por isso que Deus, quando olha para Israel, ele vê como a minha esposa. E Isaías fala: Israel, eu sou o teu marido, Israel. Aleluia. Já leu esse Isaías? Eu sou o teu marido, Israel. Metaforicamente, isso não é uma imagem direta que Deus é casado, não é isso. Isso quer dizer que Deus tem uma aliança com aquele povo. Aleluia. Ninguém mexe com aquele povo. Todos que mexeram com aquele povo se arrebentaram e continuam se arrebentando, porque Deus tem uma aliança com aquele povo. Aleluia. Mas é interessante que em Apocalipse fala sobre uma metáfora da mulher grávida. No meio de uma tempestade e um dragão vai atrás dela. Presta atenção. Apocalipse é um livro complicado. Cuidado quando for examinar para interpretar do seu jeito. Tá? Siga o Espírito Santo. Existem várias interpretações aí em lugares bobos aí. Interpreta ok, mas não é assim. Tudo é na luz do Espírito. Aleluia. Então, aquela mulher grávida é Israel. A criança na barriga é Yeshua, Jesus. O dragão, Satanás. E o mar bravio, as perseguições para destruir. Como no caso Herodes, que disse: olha, de 0 a 2 anos, dispara. Veja como o Apocalipse é um livro
coisas que já aconteceram, que está acontecendo aqui e que ainda tem coisas que vai acontecer. Apocalipse quer dizer revelação. Livro da revelação. Não é das revelações, mas da revelação. Por que da revelação? A revelação sobre quê? Fim dos tempos? Não. A revelação sobre Jesus. Então, o que me chama a atenção é que o Senhor tem Israel como sua esposa. Mas também o Filho, Jesus, veio para Israel, mas os dele não o aceitaram. Porque nasceu ele simples na manjedoura. Israel esperava um Jesus político, um imperador que quebrasse o jugo do Império Romano naqueles dias. Então, por isso que a revolta de Barrabás, nos metropolitanos, Barrabás não era como espécie, ele era um revolucionário. Ele queria trazer sossego para o povo pela força humana, quebrando princípios. Por isso que era chamado de rebelde, porque estava quebrando princípios do Império Romano. E Judas, quando viu Jesus fazendo sinais, ele nem dele habitava o Espírito Santo naqueles dias, mas ele, como ele era altamente inteligente, estudado, olhou para Jesus e disse: esse é o Messias que era para estar aqui conosco. A provisão para nos livrar do Império de Roma. Ele chegou Jesus, que ainda vai vir depois da grande tribulação com a igreja, para vir ajeitar a terra e implantar o reino milenar. Quem está entendendo aqui? Judas enxergou uma coisa futura. Tem gente que tem a mente muito avantajada e inteligente. E Judas Iscariote, não sou do Palmeiras, mas era um cara estudado. Estudadíssimo. Mas para você entender, a antiga aliança é um perigo pegar de lá. Por quê? É onde eu vou chegar aqui. Paulo trata do Espírito Santo, porque o povo estava muito reverenciando Moisés. E se eu ler o capítulo 3, fala que Moisés, Paulo citando, Moisés viu a glória e ficou 80 dias lá no monte para receber a revelação das tábuas da lei. Os primeiros 40 dias ele recebeu e o Senhor disse: desce, porque o povo está se corrompendo. Ele desceu, e quando ele desceu, no meio da trajetória, já na descida, ele ficou tão irado que pegou as tábuas e quebrou. Alguns historiadores dizem que ele jogou na estátua, outros que ele jogou na pedra. Historiador diz que não era bezerro, como diz a Bíblia, diz que foi um bode. Por isso que existe a maçonaria. Não vou tocar nisso, mas são estudos interessantes. Mas chama atenção, lá vai Moisés, sobe o monte novo. Ele, primeiro momento, ele passou 40 dias sem comer e sem beber. Um homem de 80 anos não tem suporte de superar um jejum assim. Jejum de 40 dias, só Deus direcionando e Deus também sustentando. Aleluia. 80 dias. O que é que acontece? Mais 40 dias. E é nesse interim de ficar prolongado o jejum, que o jejum ele em si, ele trata com a nossa alma. Alguém está me entendendo? Amém. Se você não jejuma, aprenda a jejuar. Há vários tipos de jejum na Bíblia. Tá? Aprenda. O jejum ele não só trata com nossa alma, mas ele cura nosso sangue. Já notou quando você vai fazer qualquer exame, geralmente pede para você vir em jejum? Por que será? Porque o sangue fica qualificado para aquilo. Não vai detectar coisas chamadas impurezas ou produtos químicos devido ao alimento que você comeu. Quem está me entendendo aqui? Então o jejum é bom para o corpo, que agora tem uma linguagem nova chamada dieta. Mas jejum, ela cura a alma. Presta atenção. Jejum cura a alma, trata a alma, alinha a alma, liberta a alma, purifica a alma e a alma sofre. Porque a alma precisa estar alinhada ao seu Espírito, porque o Espírito Santo está ao teu lado, dizendo que você é filho e filha de Deus.
E o jejum, no seu lado espiritual, vai só afinar você para discernir e ouvir a voz de Deus. E discernir o que é divino, o que é do homem e o que é dos demônios. E abre a você nos dons do Espírito que está dentro de você, segundo o chamado e o propósito que Deus tem para a tua vida. Se você não entendeu o que é jejum, o jejum é uma poderosa arma que todo demônio, quando você jejua, o demônio vai assim, ó. Se você orando, os demônios se apavoram porque você fica diferente. Quando você jejua a consciência no lugar, em Deus e no ambiente. Não fique no mundo da lua. Porque quando você jejua, o que está oculto vai ser revelado. Aquilo que parece que não estava acontecendo, Deus vai lhe mostrar ou vai se manifestar. Em forma de uma ventania, em forma de uma luta, em forma de uma guerra. E geralmente dentro do ambiente que você está orando. Entre família, entre os amados. Mas nem todos estão conectados na conexão que você está. Se você está ligado em Deus, nem todos estão ligados em Deus. Quem está me entendendo? Se você mora sozinho, glória. Mas fica atento no trabalho, fica atento na vizinhança. Os levantes poderão surgir por causa do seu propósito e o jejum em linha com Deus. Mas é interessante que Moisés desceu do monte com as tábuas na mão e o rosto dele brilhava. É o que está no capítulo 3. Aqui é Paulo citando o Antigo Testamento. Lá em Êxodo. Ele desce e ele não percebe. Quando a gente passa tempo com Deus, não percebe em nós as mudanças. As mudanças não é nós que percebemos, mas é alguém que nos vê que percebe a mudança. Alguém está entendendo a mensagem? Lá vai Moisés descendo com as tábuas e todo mundo olhando para Moisés assustado. E diz: Moisés, está aqui o véu para cobrir o rosto. E alguém põe o véu sobre o rosto. Aí Paulo trata desse véu e trata a respeito desse Moisés. E trata que houve o ministério da morte e o ministério da condenação. E é interessante que Paulo diz assim: olha, o ministério da morte tem evidência, o ministério da condenação tem evidência no tempo da lei. Mas agora, nesse tempo, é o ministério do Espírito. Vou repetir de novo. Agora, nesse tempo, é o ministério do Espírito. E quem está no Espírito deve estar ligado no Espírito. Deve estar alinhado no Espírito. Deve estar realmente ligado no Espírito Santo. Porque o que me chama a atenção. Teste. 8. 1, 2. Teste. 8. Glória a Deus. Quem está ligado no Espírito compreende que as coisas na terra, aqui conosco, nunca, presta atenção, nunca vão funcionar do nosso jeito. Você viu o arrodeio que você entender historicamente até chegar aqui. Por isso que não tem nada a ver nós pegar nada da antiga aliança. Isso são sombras de ensinamento para nós não cairmos no laço, para nós, porque tem muita denominação, tem muito crente pegando coisas judaicas e usando como isso, aquilo, outro. A pessoa pode até usar como ato profético. Mas o que é um ato profético? Direcionamento profético. Teve um começo para ser usado, concluiu, deixa lá. Quem entendeu, que glória a Deus. A pessoa vai usar um manto, um talhe, vai usar um candelabro, um cacho de sal, pode usar um profeta, pode, porque se Deus está mandando, quem ouvasse para compreender, controlando se impede e direciona. Agora o que não pode acontecer é fazer um ritual judaico dentro de uma casa de oração, porque casa de oração não tem nada a ver com sinagoga. Sinagoga é o rito judaico que só se reúne no Shabat.
Domingo até sexta, judeu trabalha. No sábado, para tudo. Vamos adorar a Deus. Povo do Ocidente aqui, da Europa para cá, trabalha de segunda a sábado, ao contrário. E no domingo dá ao Senhor. Tudo bem, é a fé de cada um. Nós somos livres. Você pode escolher até se não é domingo, mas outro dia. É você e Deus. E esse que você escolhe pode ser o sábado profético de Deus na sua vida. Por que esse sábado é esse? É o sábado que você separa para Deus. E o que é guardar o sábado para nós aqui, assim como para os judeus? É um dia consagrado ao Senhor. Se você consagra qualquer dia na semana para o Senhor, faça perfeitamente, porque Ele está atento ao seu propósito, ao seu sacrifício e à sua oferta. Não comece mal para terminar bem. Não comece bem para terminar mal. Comece bem e termine excelente. Deus se alegra com ofertas que doam a nossa alma. Oferta que coloca nesse material. Gasofilácia em alguns lugares, chama de baú, outros chamam de ofertório, assim vai por diante. Colocou a oferta aqui dentro, mas não foi de coração, é melhor nem colocar. Se colocou com mágoa de alguém, é melhor não colocar. Ah, eu vou colocar porque não tem jeito, não fica sem jeito aí. Não meta a mão no lugar para não se machucar. Por quê? Porque as coisas do Espírito são delicadas. Você precisa atentar para o Espírito Santo que está dentro de você. Você é igreja eleita, você é nação santa, você é sacerdócio real, você faz parte da membresia do corpo de Cristo, você é a noiva do Cordeiro. E alguém que é nesse estado todo aí é bem melhor que Israel. Porque Jesus veio para os judeus, João capítulo 1, mas os próprios não aceitaram. O que aconteceu? A salvação deu um pé de viagem. Deus não é bobo. Se o diabo é intrometido, se o diabo é metido a oportunista, você acha que Deus é otário? Não, Deus é muito mais que oportunista. Quando ele lança uma bênção para alguém rejeita, já tem 13 que está de olho. Não quer não? Toma. É para fulano. Não quer não? Tome, filho. Fique atento ao que Deus quer derramar para a tua vida. Não rejeita o que Deus quer entregar nas tuas mãos. Custe o que custar. Ele vai cumprir com a sua palavra na sua vida. E você fique atenta para receber o que vem da parte do Senhor para a tua vida. As coisas é mistério. Mistério. E outra é de alto nível. E a igreja se acordar para andar realmente no Espírito. E outra coisa, quanto mais a coisa está embaraçada, maior é o negócio, viu? Quanto mais o negócio é embaraçado, e outra, esse tempero de homem, causa da justiça, INSS, filho atribulado, esposo complicado, mulher atribulada. Ei, entrega na mão daquele que tem todas as chaves, que abre porta e que fecha a porta, que fecha a porta e que abre portas. Necessitamos saber esse entendimento, porque a nova aliança é baseada no sangue de Jesus. E é um sangue perfeito. Vou repetir de novo. O sangue de Jesus é um sangue maravilhoso e é um sangue perfeito. Quando eu falo perfeito, porque o sangue se derramado da minha aliança foi sangue de Abel, Caim matou Abel. Foi sangue de Zacarias, alguém matou Zacarias. Foi sangue de novilho, sangue de bezerro, sangue de bode, sangue de cabrito, sangue de ovelha, sangue de rolinha, sangue de pomba. E de cordeiros. E nenhum desse sangue foi capaz de fazer e do que ainda faz. Aleluia! Aleluia!
E nesse amor, ele já manifestou lá na cruz o sangue derramado. Aleluia. Sabe por que você está vivo? Ele é Deus, passo especial. Porque ele, pelo sangue do Filho derramado, ele enxerga e vê poderosamente. E ele protege através do sangue. O sangue do animal no ano passado só fazia cobrir. O sangue de Jesus não cobre, apaga. Você entendeu? O sangue do animal no ano passado só cobria. Se alguém pecasse de novo, estava lá exposto ao pecado. Por isso tem um sacrifício que anualmente, Yom Kippur, dia Kippur, perdão, dia do perdão. E é nesse tempo aqui atual, aqui de setembro, que entre dia 27, 28 e 29, praticamente, os judeus se preparam, Deus abençoe. Os judeus se preparam, Deus abençoe vocês. Os judeus se preparam para essa tão fascinante obra de se perdoar, de se virar, lavar suas vestes, lavar sua alma, para se encontrar outra vez com o Todo-Poderoso. E o que me chamou a atenção é que o sumo sacerdote, nesse dia, ele se veste diferente. É todo de branco. Escrito na cabeça dele aqui, olha. Santidade ao Senhor. Por onde ele passava, todo mundo curvava, porque alguém dizia assim: olha, lá vem Deus no homem. Vamos curvar ao Senhor. Porque o sacerdote, o sumo sacerdote mor, o sacerdote dos sacerdotes, qualificado pela linhagem de Arão. Sacerdote esse que tinha que entrar, passando pela viela, passando pelas passarelas, tudo se curvando, não a ele, mas ao Todo-Poderoso Deus de Israel. E interessante que antes dele sair, ele tinha que fazer um ritual. Ele teria que ungir a sua barba. A barba de um sacerdote podia ser maior. Quanto maior é o respeito, uma barba enorme, às vezes espantafantaiada, espalhada, mas tinha que ser banhada com mirra, para que quando ele passasse, antes de ele passar, o cheiro da mirra exalasse. Isso aqui é forte. Quando o sumo sacerdote ele vai saindo, antes de sair, a mirra contagia a região. Porque a mirra de Israel é diferente da mirra que você compra por aí, que é mistura. E diz que é essência. Mas a mirra de Israel é do fruto tirado de Israel. E é interessante que o sumo sacerdote ele vai passando até os cegos que não estão vendo o homem passar, mas por causa do cheiro, eles dizem entre si: Deus está passando entre nós aqui e eu estou aqui pronto para receber o que vem da parte de Deus. Então, a lei é uma coisa, a antiga aliança, e a nova aliança é outra coisa. E aqui está Paulo tratando que sendo necessário se converter. Verso 16. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Que véu é esse? O véu não de Moisés, aquele véu que colocaram para cobrir Moisés. Mas esse véu de que aqui está falando é a letra da lei. A letra da lei. Porque se alguém pecasse lá atrás, no mínimo era tirar da cidade. E no máximo, apedrejar até a morte. Então o que acontece? Se alguém, nesse período aqui, compreender errado o que Paulo explicou, e dizendo isso hoje: olha, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E isso ele quer dizer a direção para nós aqui. Não seja um bloqueio para o Espírito Santo na tua vida. Porque quando você bloqueia a sua jornada com questões que não tem nada a ver, ou com pensamentos fora do padrão que Deus tem para a tua vida, você mesmo coloca um véu e se bloqueia. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele é liberdade.
e Ele quer lhe direcionar ao que Deus Pai tem preparado para você. Você sabe que nem tudo vai acontecer como alguns pensam? Alguns pensam que as coisas devem acontecer num passo de mágica, pregando mágica. E quem usa de magia é bruxo. E bruxo não tem parte com nada de Deus. Deus é um Deus que chama a existência. É um Deus que quando faz promessa para alguém aqui, Ele não está só olhando a promessa foi liberada. Ele já está vendo a promessa cumprida. Ele está vendo você aliançado nesse casamento que Deus quer dar. Ele já está vendo você com 2, 3 filhos andando pela sua casa. Deus é um Deus onisciente. Quando Ele libera promessas, Ele não libera uma palavra um político que libera a palavra, não supera, sentado continua em pé para o cumprimento. Deus é um Deus que Ele demora aparentemente falar, mas quando Ele abre a boca, a terra treme, o céu se comove e o inferno se amarra. Porque a esfera, tanto divina quanto das trevas, está entendendo. Vamos se curvar, porque o Todo-Poderoso está falando e Ele está cumprindo as palavras. Fique atento, porque o Espírito de Deus quer possuir a tua vida nesse tempo. Uma vez me pararam e perguntaram assim: apóstolo, e pode o Espírito Santo possuir? Pode sim. Se o Espírito imundo toma posse do corpo, toma posse da alma e toma posse do Espírito de uma pessoa, e entra em depressão e começa a fazer coisas que estão de doido, de maluco, possui tudo mais, então pense comigo, meu filho. O Espírito imundo se apoderou de uma faculdade tão expansiva que tem o ser humano. Agora você imagina, se o Espírito Santo encontrar a realidade de um homem ou uma mulher, esse homem ou essa mulher é tomado do poder e autoridade sobre a terra. Alguém possui o Espírito Santo não dá ouvido a ninguém. Alguém que gosta do Espírito Santo é tomado de obediência e de gratidão a Deus e de querer cumprir toda a palavra que Deus diz para ele olhar fazer. Por isso nós estamos no aprendizado. Porque aqui muito é dado, muito é cobrado, requerido. Cada um está numa faculdade, num processo. E que aconselho, aguente o seu processo. Não queira passar para o seu irmão e nem queira correr do processo. Eu tenho uma senha para você. Se você quer correr, o processo já está lá na frente esperando. Se você corre de um processo, eu fui fazer uma obra lá em Santa Catarina, conheci um rapaz, trabalhava no posto de gasolina. Um rapaz estava lá, ele veio do Ceará. O senhor disse: vai para ele, está fugindo. E o rapaz disse: não, cara, eu fugindo, quase esquece, quase não tem que encher, tem a máquina, assim, mas olha, quando a gente entra na direção do Espírito, a esfera da terra vai embora. E ele está ligado nas coisas de Deus. E aqui, olha, a rapaz descendo o carro e olhando para o homem. E o milagre do colega trabalho. O cearense alegre, porque cearense, tudo na linguagem cearense paraibano é: e aí, macho? Tudo bem, macho? Beleza, macho? Ei, macho! Assim, não se escandaliza não, tá? Cada um tem suas culturas, suas tradições, ninguém explicar. Gaúcho é tio. Conheci vários gaúchos. E aí, mora, tio? Eu disse, tio. Pra brincar com ele, né? Você é muito engraçado. Engraçado é tudo, esse tal de tio. O que significa tio pelo amor, meu filho? Brincando com ele, né? Mas o que acontece? Eu olhando não, mas a parte batendo do outro lado, eu passando aqui no carro, e eu tenho uma visão na parte de Deus, Deus dizendo assim: filho, diga a ele que não precisa fugir, porque aonde ele for, o processo não vai acompanhar, já está do outro lado esperando ele. Misericórdia. Alguém quer correr do processo? É melhor buscar direcionamento do Espírito. Senhor, como posso fazer para encarar essa situação? Senhor, o que é que eu preciso eu renunciar? O que é que eu preciso para eu praticar esse amor? Porque, pai, não, essa pessoa, Jesus, é uma peste, é uma praga.
Jesus é raposa. É raposa. Vai. Jesus, Davi domou Golias. Porque eu estou vendo que ele na minha frente. Então entenda. Cada um suporte o que está passando. Qual é o conselho aqui nessa noite? Seja ou aprenda assediado pelo Espírito Santo. Foi, porque novamente, aprenda assediado pelo Espírito Santo. E como é assediado, comece orando. E quando terminar de orar, não vá logo saindo depressa. Se você gastou uma hora para conversar com ele, espere mais uma hora para ele falar com você. Fazendo as coisas ou não, mas é preciso estar no lugar. Porque ele é soberano, ele fala quando? Então pronto. Servo só obedece e soberano fala quando bem quer. E geralmente Deus, não sei quanto a você, mas Deus só pega a gente no lugar que a gente está mesmo agitado. Ou então no lugar de muito barulho, aí Deus acha que querer conversar. Ou seja, para tirar sua atenção daquele ambiente e você voltar a atenção para ele. Ou seja, olha para cá, é como Deus diz assim, pronto, Jó está falando, você gosta, Jó, fala em Deus, cara, você não vê Deus falar nada, do capítulo 1, aliás, capítulo 3, capítulo 2 é eles se alegrando lá, porque Jó é meu servo, Jó piscando com o diabo, porque o diabo entrou de atrevido numa apresentação que os anjos iam fazer, capítulo 7. E no meio, Deus lá sentado no trono, ele viu o diabo no meio dos filhos de Deus, que eram os anjos da época, e disse assim: Satanás, de onde tu vens? Para onde tu vais? Satanás dizia assim: eu venho de passear pela terra morada dela. Ou seja, procurando uma forma de tragar, de destruir. Então, capítulo 2, Deus deu uma conversa ali para tratar com as coisas, porque ali foi um tribunal. Para mostrar para o diabo que, mesmo Jó, na situação, Jó ele teria que mostrar-se fiel a Deus. Mas do capítulo 3 até o capítulo 36, só vê Jó e os benditos ali falando mal dele, ou ele debatendo uma coisinha. Mas capítulo 37, presta atenção, 37, 38, 39, 40, 41, cerca de 5 capítulos, Deus abre a boca e diz assim: Jó, olha para mim, Jó, primeiramente, desce do céu no redemoinho, um furacão, um tufão. Era a luta que tinha para Jó. Como é que Deus está se apresentando para você? No meio do furacão, Deus aparece e diz: Jó, acabou de falar? Jó disse: sim. Pronto, agora cinja agora seus lombos e se prepare e seja homem, porque quem vai falar agora é o Todo-Poderoso. Prepara-te, Jó, porque agora quem vai falar sou eu. Aí Deus começa a falar: Jó, onde você estava quando eu criei os céus? Jó, se você está com tanta razão, onde você se encontrava quando eu estava preparando as águas do mar? Era Deus dizendo: Jó, se coloca no seu lugar. Pega a sua posição, Jó, e me ouça e aprenda de mim. Aí no capítulo 42, versículo 2, ele diz: ele já conhecia Deus, mas só Levi. Mas no capítulo 42, 2 ele diz assim: pensei que tudo pode, você devia sabia. Pensei que tudo pode e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas assim, logo abaixo, versículo 5 e 4, ele diz assim: antes eu só conhecia de ouvir. Ele já tinha uma aproximação, presta atenção, tá? Ele já tinha uma comunhão, ele já ouvia a voz de Deus. Mas na luta do processo que ele passou, ele disse assim: agora meus olhos te veem. O processo que você está passando, talvez seja para você mais ver a ação de Deus em prol da sua vida e da situação que você quer ver, o resultado que você deseja. Tem alguém vivo aqui? Eu vejo
Ou seja, a palavra direcionada para algumas pessoas, ou para todas. E Deus chamando cada um para algo tremendo do Espírito. O Espírito está lhe chamando, o Espírito está lhe chamando para a profundidade. E quem sabe para outros aqui, não fique olhando para as faltas, não fique olhando para as falhas, não fique olhando para as dificuldades o tempo todo. Se dá para resolver, resolve. Se não dá, lança para Deus, lança para Deus, lança para Deus. Não fique olhando para as faltas. Oh, acabou a luz. Eita Jesus, os meninos comem farinha, bota farinha. Acabou o biscoito. Os meninos comem bolachão, compra bolachão. Meu Deus, a água, a energiza. Meu Deus, acabou. Eita, e agora como eu vou pagar? Para de se alimentar das faltas. Todo mês, meu Deus, provê o que você pagar, provê para você comprar, provê para a sua casa. Ele nunca vai te deixar faltar, porque ele não te vê só como um Israel espiritual de Deus. Ele te vê como filho de alguém que é pai, toma conta dos seus filhos de verdade. Tem alguém aqui ainda? Nós temos uma aliança muito maior que Israel. Agora você viu o que Deus tem feito com Israel? Agora imagine o todo o que Deus pode fazer com a igreja. Olha só, Saulo se levantou, perseguiu ali a igreja. Aí vem o noivo aparece e diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Olha, ele estava perseguindo quem? A igreja. Mas o noivo que vê a noiva sendo tocada, o noivo tem que se levantar para defender a noiva. Quando o noivo se levanta, sai de baixo quem estiver tocando na noiva. Tem alguém tocando em você, você é a noiva, não se aveste não. O noivo vai se levantar e com a espada da sua palavra, ele vai sentenciar o que é necessário. Só acredite fortemente no noivo. E é tudo que ele quer, que nós acreditemos no noivo. Capítulo 14 de João, ele diz bem assim: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, mas também creia em mim. Aquela palavra não é para a gente. O Evangelho não está falando diretamente conosco, está falando com os judeus. Ali é as boas notícias de Jesus para os judeus. Deus ministra para nós, ministra. Mas a palavra direcionada fortemente é para os judeus. Só que os judeus rejeitaram. Aí quando ele morre e ressuscita, aí o poder do Evangelho se estende para todas as nações. Quando o discípulo recebe a autoridade, diz assim, Jesus disse: ele é dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, agora ide, pregai o Evangelho a todas as nações. Ele diz: agora ele é dado, porque ele ressuscitou, né? Ele é dado toda a autoridade nos céus e na terra. Na hora que ele declara isso, é como ele traz uma chave na mão e ele partilha a chave para Pedro, para Tiago, para Judas e assim por diante. Judas Tadeu, não Iscariotes. Partilha a chave. Agora vão, anuncie as minhas boas novas. Ali já era igreja. Começa. Entendeu? Já era igreja. Porém, a igreja sem poder. A igreja só recebe poder em Atos 2, quando recebe poder do alto Espírito Santo para ser testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós aqui somos os confins da terra. Nós aqui somos os confins da terra. O que é confins? Do outro lado de Israel. Nós estamos do lado leste, Israel está do lado oeste, do outro lado, bem próximo quase do Japão, quase, entendeu? Então, compreendemos que o Espírito Santo quer encontrar maior liberdade em nossas vidas. Você está entendendo a mensagem? Dê mais espaço para Ele falar com você. Não se prenda no seu próprio raciocínio.
Não se prenda nas suas questões. Não se prenda na sua mentalidade. Não se prenda ao que você simplesmente está apresentando a Deus. Se você já apresentou, lança completamente e levanta um altar de adoração a Ele. E sirva a Ele. Amado, isso é um exercício todos os dias. Se você entrega na mão de Deus, não tome da mão de Deus. Eu não sei se alguém tem coragem de tomar, né? Mas ninguém quer tomar. Porque tomar da mão de Deus é um desafio muito grande. Você já entregou e você querer tomar. Mas tem gente que é mais maluco. Porque existe uma geração de tanta cabeça. Não, mas eu não sou eu. Eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade. Então, que a autoridade é contra Deus. Então são coisas interessantes que acontecendo nos nossos dias. E precisamos olhar para esse mover do Espírito que é delegado, é otorgado. Abrindo o leque dessa palavra. Foi entregue, confiado em nossas mãos. O Espírito Santo habita em você. Vou repetir outra vez. O Espírito Santo habita em você. Amém. Você é a igreja. Você não pode andar o tempo todo de cabeça baixa, moribunda, com a cara para baixo. Não, você não é derrotada, você não é fracasso, você não é lixo, você não é porcaria, você é mais valioso que uma pérola, é mais valioso que o ouro, é mais valioso que a prata. Você foi comprado com alto preço, e preço do sangue, e sangue do Cordeiro. Entenda isso. Por isso o demônio tem pavor. Já notou como a catimbozeira, o catimbó passa perto de você? Dependendo da comunhão da intimidade sua, sobrinho aumenta. Quando você mantém comunhão e uma vida de jejum e consagração a Deus, o seu brilho aumenta. E é o brilho de Deus em você. O provérbio diz que o espírito humano é a lâmpada do Senhor. E se o nosso espírito, o espírito aqui do Maurício, que é a pessoa real, que é a imagem de Deus, eu não sou esse corpo, aqui é a minha casa. E agora, claro, além de ser casa, tem da minha, hoje é tabernáculo de Deus. Hoje é templo do Espírito Santo. Porque eu não moro sozinho aqui dentro. Tem alguém comigo me abraçando, dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. E é Ele que entra no quarto com você. É Ele que fala com você. Talvez não fala com voz como a minha, como a sua, mas você sabe a sua comunhão com Deus. Por isso que é preciso você desenvolver uma comunhão. Desenvolva uma comunhão melhor. Saia do nível de comunhão e entre na intimidade. Porque Deus tem revelar coisas profundas para você. Sem estar dependendo de profecias. Sem estar dependendo de revelações que vêm dos vasos. Tem muito vaso usado em revelação. Tem muito vaso usado em profecia. Mas está acontecendo tanta parafernália hoje que quase ninguém está sabendo discernir o que é de Deus e o que é do diabo e o que é dos homens. Então, para ter esse cuidado, para não estar dependendo de revelação que vem dos vasos de Deus, que às vezes o vaso de Deus erra. Os vasos de Deus erram. Vasos de Deus erra. Não é porque é de Deus que não erra. Erra. E eu digo mais: é natural errar. É natural errar. Porque errar em quê? Na profecia e na revelação, ou em qualquer dom espiritual. É natural. Por que é natural? Porque são dons espirituais. Se a pessoa está recebendo coisas da parte de Deus e quer passar para um público, se empolga, por exemplo. Não se empolgar, eu abri pressão para quem? Para minha alma. Quem vai continuar falando? O espírito, a alma. A alma é a carne. Aí quando entra a carne, o Espírito Santo fica abafado. Presta atenção. Essa mensagem é um pouco diferente, tá? Talvez eu não estou acostumado, mas eu quero que, com a ajuda de Deus, para que todos nós aqui saiamos aqui com a mente mais iluminada no poder do Espírito Santo.
espíritos de falso profeta, espíritos de anticristo, ou caracteres, ou personalidades do diabo, que já está perto de se manifestar em ser humano. E olha lá se ele já nasceu por aí e ainda não teve que se apresentar. Porque o maior poder que detém essas manifestações das trevas é a presença da igreja com o Espírito Santo e o sangue do poder do Santo. O sangue de Jesus está sobre nós. Há um anjo no mínimo comigo e há também comigo o Espírito Santo. Por causa dessas evidências, impede a intervenção e a manifestação do anticristo. Mas quem sabe ele já nasceu em algum país ali entre a Europa e os países asiáticos. Só para você ter o seu entendimento. Estamos na etapa final da igreja na terra. As portas da graça estão se fechando. Ou seja, essa palavra fechar não é que é uma porta literalmente, é que está se findando, está se concretizando tudo, porque quem falou é fiel para cumprir com a sua palavra. E antes que se conclua tudo, ele tem promessas na vida de gente na terra para trazer assistência, e o nome dele continua sendo glorificado. Agora, o que é infelizmente, que tem muitos que estão dormindo. Promessa de Deus não vai acontecer para quem está dormindo. Promessa de Deus só vai acontecer quem está em primeiro lugar, atento, vigilante. Segundo lugar, criando intimidade com o Espírito Santo. Lembra das 10 virgens? Lembra? É só você entender. Ali não é falando diretamente com a igreja, ali é falando com Israel. E é interessante que 5 prudentes e 5 loucas. O que é que elas tinham? Eram virgens, eram consagradas. A palavra bíblica é consagrada, separada. Ninguém tocou nelas. Então, eram todas semelhantes. Todas elas tinham ali um pouco de azeite, no sentido de estar permanecendo com a lâmpada acesa. Mas é interessante que as prudentes, ela tinha uma diferença, que era a reserva de azeite. Alguém aqui está querendo reserva? Alguém está buscando mais de Deus? Alguém está criando forças para buscar revestimento de Deus? Os dias são trabalhosos. E quem tem os seus dons de Deus aí, fique atento. Não se venda nada a ninguém. Tá? Mas mergulha de cabeça em tudo na presença do amigo Espírito Santo. Ele é a pessoa, apóstolo, que está pronto a ajudar e preparar a igreja para o arrebatamento. Ninguém tem capacidade de dizer, eu estou pronto. Ninguém tem capacidade de apontar, você não está. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um dá um processo, e nesse processo, deleite no Espírito Santo. Tenha prazer no Espírito Santo. Mergulhe no Espírito Santo. E ele te capacitará. E ele te banhará com a sua glória. E ele te envolverá no manto da graça. E ele te preparará para se encontrar com o noivo dos santos. O Espírito Santo é o amigo do noivo. O Espírito Santo é o amigo do noivo. Quem lembra disso aqui? João foi o amigo de Jesus. Primo, mas ministerialmente amigo. É tanto que eles dizem assim, olha, importante que eu diminua, mas que ele cresça. Aleluia. Ele falava com o amigo dele no seguinte ministério. O ministério de Jesus só veio à evidência porque Jesus submeteu ao ministério de João, aliança. João é o último profeta da antiga aliança. E Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. João Batista teve que vir 6 meses antes para ver uma preparação, porque o povo está dormindo. O povo está dormindo, porque geralmente profetas, quando levanta, quando a geração está dormindo, a mensagem não é agradável. É pancada para acordar. Observe essa João Batista. Ou seja, o livro do profeta Malaquias se encerra e a Bíblia diz assim no final de Malaquias: e levantará um profeta com o espírito de Elias. Está falando de João Batista. Pois, será que Elias era muito importante? Deus nunca esqueceu de Elias.
Um espírito de Elias era com o caráter de Elias, ou seja, duro. Elias era duro, era um profeta duro. Sabia que era intimidado com Deus. É tanto que ninguém sabe, nem sabe até hoje quem é o pai e quem é a mãe dele. Entendeu? João Batista teve o privilégio de Deus preparar o caminho para esse Nazireu. E João Batista, quando veio, ele trouxe algo interessante. O que Malaquias disse pelo Espírito: olha, ele vai unir o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Mas por meio de quê? Por meio da mensagem dele. Aí chega aparecendo a mensagem: raça de cobras venenosas. Pensamento. Quem nos ensinou a fugir da ira futura? Por que teve que pregar essa mensagem dessa forma? Porque o povo estava dormindo. Cuidado para não tocar em mensageiros que vêm pregar aqui, onde você congrega ou está visitando, ou nos lugares por aí de Sergipe, ou fora desse Brasil, ou do Brasil mesmo. Deus está levantando pessoas estranhas. Deus está levantando pessoas estranhas. Não se assombre com a forma de abelha se vestir, ou dela se vestir, a forma como está comendo. Deus está cobrando em algumas pessoas para entrar na sala do jejum. E quando Deus começa a falar, entra na sala de jejum, Ele está dizendo assim: você é consagrado, você é separado, você é separado, você é separado, você é consagrado, você é consagrada. E alguém que é consagrado, alguém que é consagrada, Deus está dizendo assim: olha, mergulha mais do que eu estou confiando por mão um propósito. E no devido tempo você vai cumprir esse propósito. João Batista estava sendo preparado nos desertos. Lucas capítulo 1, versículo 80. A Bíblia diz que quando alguém via João, via como parecia um cavernoso, magrelo, sempre tanto jejuar, um bom patinho camelo, cabelo todo espandalhado, porque ele não tinha peito no deserto, né? Então o cabelo todo arrepiado, uma barba parecendo um bicho do mato. Tem gente que vê tanta coisa na televisão, novela, acha que é mentira, rapaz. É mentira. Ali é fantasia, ali é dramaturgia. Dramaturgia é o drama para criar uma forma de embelezamento, mexer com as emoções, mexer com os sentimentos. É mentira! Sedução do Leviatã, um demônio que está nas profundezas do abismo. Demônio perigoso que tem seduzido muita gente e tem gerado um esfriamento espiritual. E os filhos não querem ouvir a voz dos pais. E os pais não estão sabendo lidar com os filhos. Não se assombre se Deus levantar alguém aí com caracteres de João Batista. Não se assombre se Deus levantar alguém que lembre Jeremias. E geralmente esses não têm congregação, não congregam. São revoltadas com sistemas de homens. E não se assombre quando desses que Deus levantar, que pode ser até você que está aqui, talvez você está sendo preparado com um propósito grandioso, mas você também não está entendendo. Quem sabe você está sentada e está ouvindo coisas. É diferente de João Batista. João Batista não teve visão. Praticamente o único profeta que você não vai ver na Bíblia, ele teve visões. Não. Se é que ele teve visões, foi quando ele estava batizando nas águas do Jordão, chamando o povo de cobra. Quando alguém vai se aproximando, ele para e olha assim, ó. A Bíblia não diz que foi visão nenhuma. Ele só olhou e disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele enxergou algo ali. Então presta atenção, a cada tempo Deus levanta pessoas. A cada 100 anos parece que levanta pessoas estranhas, possuídas pelo poder de Deus, temor a Deus, respeito a Deus e não respeito aos homens. E quando Deus levanta, muita gente que está até o lado aparentemente fica contra, porque o leão ruge. E quando ele ruge, quem é que atrás se aperte? Prepare para o que Deus vai fazer. Prepare para o que Deus vai fazer. Prepare. Se está subindo o monte, dobre mais. Ah, mas apóstolo, o monte está poluído. E quem é você? Você não é santo? Você não é santa? Aonde você põe o pé é santificado. Use a fé, use a autoridade. Eu vou subir hoje. Eu quero ver o catimbó. Eu quero ver o perna de taboca. Eu quero ver
você vira um leão, uma leoa. Filhos do leão de Judá. Deus, amém. Provérbios 28, primeiros, diz assim: os perversos fogem sem causa, mas os justos. No Antigo Testamento, a palavra justo quer dizer aqueles que querem agradar a Deus, ou que estão agradando a Deus, ou que são obedientes a Deus. Então, os justos são ousados como um leão. É preciso ter coragem. E coragem não é na língua contra o irmão. Não é para amaldiçoar o irmão e ficar a madrugada inteira praguejando o casamento para tomar o varão ou a varoa. Não. E também desejar o carro dos outros. Não é isso. É coragem para, primeiro, se humilhar. Porque é na humilhação que são os tratados. É na humilhação que nasce a profunda humildade. É na humilhação que o Espírito Santo vai se alegrar e vai encontrar total liberdade em trabalhar em nossas vidas. Ora, Marcelo. Humilhação. Depois, intercessão. Quer conselho? Gaste tempo intercedendo pelos nossos irmãos. Tem muitos amigos aí, companheiros, apóstolos, bispos, pastores, lelé da cuca, falando besteira lá no YouTube, no Instagram, se perdendo. Parece uma gente boa, parece gente boa, mas contaminado com a vaidade desse século, contaminado com o pensamento de derrota e fracasso. Não critique, só apresente em oração. Não toca no ungido. Uma coisa aprendi logo cedo, no começo da minha fé, há 20 e tantos anos atrás, quando eu encontrei na Bíblia, em Crônicas, depois de Salmo. Salmo não lembro mais, Salmo 105, versículo 15. Davi diz assim: não toquei nos meus ungidos e não maltratem os meus profetas. Cuidado que sai da sua boca contra o ungido do Senhor. Mas é terreno. Davi viu Saul todo errado e Deus já tinha o rejeitado. Mas Davi disse: eu não quero tocar no ungido do Senhor. Talvez a presença não estava mais com Saul, mas Saul, ainda na terra, estava vivo e a unção estava sobre ele. Não se contamine. Então o Espírito Santo quer usar você em dimensões profundas. É profundo que eu estou pregando aqui, porque não há nada elaborado. O Espírito me mostra que Deus vai levantar pessoas muito parecidas com João Batista, só que com um nível diferente. Nível em visões, em sonhos e em revelações. E profecias de alto nível. E detalhe, com dons para curar e dons para fazer sinais e prodígios. E Deus já está tratando pessoas aqui na casa. E alguns Deus está chamando pela madrugada. Já percebeu que Deus tem chamado tanta gente de madrugada? Já percebeu a briga com os filhos da madrugada, não querem se levantar? Já percebeu a guerra? E querer guerra amanhã quando você está querendo se levantar com uma bexiga cheia de urina e quando chega no banheiro não sai nada. Não sai nada, né? A bexiga parece que vai explodir de urina e não sai nada. Do nada, de madrugada, dá uma fome maluca para alguns aqui, se levanta, aí procura, assim, não tem nada, esquece que não fez as compras ainda, agora já acho que tem água. Você está rindo, né? Deixa eu levantando você, filho. Aleluia. E outra, no meio do processo, quanto mais você entende, mais fica estreito. Quanto mais você compreende, mais o todo geme. Quanto mais você compreende e quer agradar a Deus, mais o ser cresce, mais a violência vem, mais a calúnia vem. É um negócio que é você e Deus. E você estando aliado com Deus, Deus vai estar sempre dando livramento na sua vida. Grave isso. Encerro aqui com essas palavras. Compartilha com a igreja. Dentro do Espírito Santo. Não faça como muitos crentes chegam na congregação. Há uma unção derramada exclusivamente. Porque a unção daqui ela está em uma brisa. Ela está gerando em alguns corações uma prontidão, uma aptidão, um apetite espiritual. Está provocando o Espírito Santo no particular. Esse para mim é o meu ponto de vista. É o melhor avivamento. É quando a igreja compreende a visão de Deus na vida do vaso. Porque o que mais a igreja precisa não é Cristo se perde, isso é bom e é gostoso. E eu sou desse tipo, mas eu prefiro quando eu me levo na compreensão, na iluminação. Quando a igreja levanta assim, a igreja experimenta um
meu Deus. Tem gente que até hoje, de domingo, me diz aqui no meu celular, de domingo que preguei lá no São Conrado, até hoje tem gente que está conseguindo dormir direito à noite. Segundo o presbítero, meu filho, disse que tem gente, apóstolo, que está conseguindo dormir. Apóstolo, o que eu faço? Deixa com Deus. Porque ele também disse, filho, diga à minha igreja, vai ter gente que não vai conseguir dormir à noite, porque o Espírito Santo vai começar a tirar o sono, você vai trabalhar no dia seguinte, você vai trabalhar, você não vai sentir sono, vai sentir canseira, porque um refrigério, uma força de Deus para você batalhar, chegar em casa e ainda cultuar ou descansar novamente e ainda continuar buscando o Senhor no horário que Ele está lhe fazendo propor. Já percebeu que algumas pessoas, Deus só quer a pessoa na madrugada, me matou? Já percebeu? Já percebeu que algumas pessoas, Deus, o tempo todo você está pensando com Deus, e Deus sabia, ó. Mas na madrugada o negócio vai ser extremo da pessoa. Já mudou? Será que você é uma atalaia na madrugada? Não, não estou falando da TV atalaia, estou falando da atalaia bíblica. O sentinela. Será que você é um sentinela, uma sentinela? Aquela que dá uma brecha de alguém, aquela que levanta um muro como Neemias, que protege o seu posto. Aproveita, recebe comigo no casamento, porque nós estamos em guerra. Cheio, estamos em guerra. A guerra é travada. Cheio, a mente espiritual tem que estar ativada. Não é a mente carnal, é a mente espiritual. Não estou com os cultos, eu não sei como é que está dando aqui, mas eu sinto uma atmosfera de quebra-jugo nessa tarde. Eu sinto Deus quebrando. Eu vejo uma unção de quebra-jugo, de mudança. Para um lado e para o outro. Um anjo com a bandeira na mão, o outro com um cartiçal, e o outro com a espada desfazendo e quebrando cadeiras. O Senhor está chamando gente aqui para entrar na guerra de verdade, com todo joelho no chão e poder olhar para o plano e dizer: eu quero ter as sombras das Escrituras, eu quero ter fruto de ti, Espírito Santo. Me ensina, me orienta, me guia, me ajude a perdoar, me ajude a amar, me ajude a habilitar a tua milícia. Porque para isso o Espírito veio, para ajudar a noiva, para preparar a noiva. Veja quanto embaraço está acontecendo. E aqui tem gente aqui, nosso filho Deus, jogando sonhos um atrás do outro. Mas é lições tremendas. Você fica preocupada, é uma mulher, fica preocupada. E você diz assim: não se preocupa, só busque de mim a interpretação. Busca de mim a interpretação. E ninguém te dá nada, tá? E acha porque é assim. Então, esses que é assim, a vista do povo, é uma pessoa assim, O olhar de Deus é diferente. O homem só olha para a aparência, mas Deus não só vê a aparência, Ele vê o que está dentro do coração. Ele está olhando para o seu coração. Por isso, quando você vai buscar, não ore só com a mente, não ore só com a boca, ore de todo o seu coração. Eles citam sempre a Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Jeremias. E buscar a Deus com todo o coração é sacrifício. É você renunciar ao sono, o cansaço, o enfado, a luta que martela na cabeça. É não que tem lutas que parece que já acabou ali fisicamente, vai ficar perturbando os neurônios. É não aquela luta que fica criando a sua paz na sua mente. Você não consegue dormir, dá insônia. Isso é um demônio. Repreende o demônio. Tudo que vem para tormentar a tua paz, tirar seu sono, é demônio. Cheio. A guerra é travada. E tem muita gente dormindo. E vai chegar a hora que Deus vai levantar alguns tipos de João Batistas, ou alguns tipos de Jeremias. E não se assombre, Jeremias talvez foi pior. Porque Jeremias não ia falar só com o povo, ele ia falar com os líderes. Desce e volta! A dúvida do próximo. Entenda a linguagem, nada aqui é colocar aqui, tá? Porque tem gente que tem a mente bem longe, a gente pode interpretar aqui. Aqui estou dando uma simulação, um exemplo. Alguém entendeu? Pronto, então, mente madura, pelo amor de Deus. Não dê cara no diabo, não. Então o que acontece?
E ele falava e ninguém aceitava. João Batista era quase a régua dele, mas João Batista não entrou em templos. João Batista talvez era pior que Jeremias, porque ninguém aceitava na cidade. João Batista pregava e ninguém queria ouvir. Então ele foi pregar no deserto. Ele dizia: eu sou a voz que clama no deserto. Aqui no Muzeirão. E o vento levava o Jeremias. João: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mensagem dura. Aí quando já estava todo mundo se batizando, raça de cobras venenosas, fibras peçonhentas. Imagina aí. Deus tomou para você toda quietinha assim, e de repente Deus tomar você ficar vermelha, um tomate maduro. E todo mundo quem é essa? Estranhar, não perceber quem é que quer. Deus tomar que quer uma autoridade, dá um som profética. Não estou só tentando brincar com você, eu estou dizendo algo da parte de Deus. Eu vejo tu sendo forjada, preparada para o Senhor, para um tempo profético de grandes desafios. É por isso que há um balanceamento no casamento. É por isso que há um balanceamento na área da família. É por isso que há um balanceamento no parentesco. Não sei de nada, Deus. Eu sei o que Deus vai dizer aqui. Tá? Então, Deus está só lhe alinhando. Vem para mais perto de mim. Vem para mais perto de mim. Pode ver, né, filha, por favor? Eu peço que a Eliette, por favor, Eliette, dê um abraço naquela pessoa ali atrás. Glória a Deus. Um abraço para ela, um abraço. E fica ligado, da Eliette. Está missionária. Receba esse abraço. Mas não é um abraço natural, não. É um abraço do eterno. Esse abraço é um abraço que o Senhor está quebrando cadeias, está quebrando resistências, está quebrando coisas negativas, tristezas, angústias, opressões, e Ele está curando a tua alma. Quem está vivo aqui, levanta a cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Toca a mão no peito do coração dela. Deus está curando uma cura interior. Está arrancando o peso, está arrancando a tristeza, a decepção, a frustração, coisas passadas. Só vai dizer que agora se tornarão águas passadas. E águas passadas quer dizer que já passou. Agora o tempo novo é chegado para a tua vida. Recebe o bem do Senhor para a tua vida. Que a igreja viva sua glória ao poder de Deus, ao poder de Deus. Tempo de cura, igreja. Tempo de restauração. É tempo de renovo. Mas a igreja precisa se acordar para o que Deus está falando. E anotou que em alguns lugares Deus tem bradado tão fortemente que algumas vezes, em alguns lugares, Deus começa a chamar o povo de casa rebelde. Já notou isso? Eu não sei quanto a você, mas eu prego em algumas igrejas, eu fico observando, né? Só sou um convidado às vezes, eu fico Deus tomando os vasos e dizendo: casa rebelde, endurece o coração, e assim, meu Deus, só tem rebelde aqui. Eu pergunto até comigo, Deus ficou em rebeldia? Mas não, era Deus corrigindo a igreja lá. Na igreja que é a autoridade, mas a igreja lá. Deus me disse: filho, diga ao meu povo que eles são. E na hora que eu peguei o povo, eu também falei lá naquela terra de São Paulo. E quando eu falei, houve uma repercussão diferente. Pois sabe que para cada um Deus dá uma porcentagem de unção. Devido até o chamado, devido ao propósito, devido também à forma que você está buscando. A sua santidade, a sua separação, o cuidado no falar. E aquela coisa delicada que você deve saber, que deve ter cuidado. Principalmente trabalhar com cura, libertação, dons de revelação e tudo mais. Quem trabalha com revelação não deve estar nas caras dos outros. Porque como é que você vai ter crédito? Tem que hoje eu estou numa era de incrédulos, parente de Tomé. Você sabe a cara do cara assim, vai Tomé ali, né? Eita Tomé, meu Deus do céu. E quando vai uma mulherzinha, uma Tomézinha. Então é muito sério, gente. Tenha muito cuidado com o que Deus quer. Você está rindo, né? Talvez você deparou com uma situação parecida, mas é verdade. Tem alguns Tomé no nosso meio que não acreditam em nada, é pior que cético. Que é uma pessoa cética, não acredita em mais nada. Um dia, uma pessoa cética é alguém que um dia acreditou em tudo, agora nem no diabo ela acredita, nem nos anjos acredita, nem que existe inferno.
Ou seja, não é que ele não acredita, ele deixou de acreditar por haver tanta coisa. E está cheio de pessoas decepcionadas com o Evangelho, pessoas tristes, pessoas que não querem saber de altar, pessoas que não querem saber mais nada, abandonou o ministério, abandonou o altar, abandonou o propósito. Eu acho que o pior de tudo é abandonar o propósito. Olha, eu posso perder tudo, mas não quero perder a visão do propósito. Eu posso perder tudo, mas eu não quero perder a visão do propósito. Eu posso perder quase tudo ou tudo, mas eu não posso perder a visão do propósito. Não perca a visão do propósito de Deus na sua vida. A casa pode cair, o pau pode se quebrar, o bambu pode gemer. Você pode ver até a cobra fumando cachimbo nessa esquina. Você pode ver o diabo chupando manga, os pau de mangas nessa esquina, no pé do poste, chupando manga. O diabo nervoso. Você pode ver, mas entenda o que eu quero dizer, essas expressões. Quando eu falo diabo chupando manga, é a situação. Pessoalmente amadurece pelo nome de Deus. E o diabo chupando manga e a cobra fumando cachimbo, é a situação. Porque cobra não fuma cachimbo. Você já viu por aí? Se você já viu, vou orar com você. Isso é uma visão demoníaca, ou Deus tem mostrado no mundo espiritual. Não existe cobra fumando cachimbo. Não existe também diabo chupando manga. É uma expressão do uso da situação que você pode encarar. E você tem que saber como encarar. Está me entendendo, gente? Está me entendendo, irmãos? Deus quer te levar longe. Deus quer te conduzir longe. Deus quer te mostrar lugares profundos, lugares melhores. E outra, não se iluda simplesmente com as promessas. Promessa que ele tem no certo cumprimento. Se foi Deus quem falou, Deus também vai cumprir com a palavra dele. Se não foi Deus quem falou, lança no cantinho lá para não se frustrar. Um espírito de depressão tomando conta de Santa Catarina até quase aqui, Minas Gerais, está o povo tudo depressivo, deprimido. Aqui, Bahia, Sergipe, ainda tem uma alegria. Ainda tem uma briga entre irmãos, ainda tem uma picuinha assim entre os irmãos, mas lá fora você vê o bambu gemer, você vê a vaca voar por aí, defecando em todo mundo, você vê a sujeira acontecendo, pessoas abandonando coisas, misturando coisas, entrando até na maçonaria, entrando em outras coisas que nós chamamos aqui, que você deve estar entendendo, e já viu talvez no celular, no YouTube ou na internet, e achando que os outros estão conversando demais, não conversando nada, eles estão revoltados, eles estão voltando é para quebrar mesmo, botando na tela para despertar os demais. Ou porque você, como igreja, não desenvolve um espírito crítico, analítico, para analisar com cuidado com a ajuda do Espírito Santo. Se você não tem coragem, não toca naquilo. Se tem coragem de analisar, analise com ouvidos ungidos, ouça direitinho, analise, observe. Não vai de primeira cair de cabeça, vai com cuidado. Experimenta aquilo ali direitinho, com cuidado, com base bíblica do Espírito Santo. Deus quer me levar você longe. Amém, igreja? Eu vejo aqui duas pessoas que Deus já entregou a bandeira na tua mão. É a pastora. Você como é um som de pastora na tua vida? Vem um som de pastora na tua vida. Já é pastora, filho? Por Deus te chama. Eu, trombeta de Deus, toque a trombeta. Aonde tu for, abre a boca. Amém, mulher de Deus? Amém, santo? Abra a boca, deixa Deus te usar. Queira aprender do Espírito Santo da palavra. Leve do Espírito da palavra anda junto. Você nunca vê o Espírito Santo andando por um lado e a palavra do outro. Você não vai ver o Espírito Santo fazendo assim, olha. Estou do lado de você. E aplicar uma tromba na boca e ficar ali, que nem buchudo reclamando dele. Não. Espírito Santo e a palavra andam juntos. Por sinal, a palavra só existe porque o Espírito trouxe vida na palavra. O Espírito é o responsável por trazer vida dentro. Sabe por que algumas coisas ainda não aconteceram na matéria conosco? Porque ainda está no espiritual. Porque aconselho para o Espírito Santo, porque ele sabe como falar para você. Para o espiritual, porque o Espírito Santo
Espírito vai te revelar coisas como você fazer para as coisas de Deus acontecerem. Tem coisas que é no tempo certo. E tem coisas que é uma atitude sua. E talvez uma liberação de perdão. E talvez deixa de murmurar dentro de casa. Porque quando você levanta um momento de murmuração, você levanta um altar em adoração a demônios. Murmuração abre pressão para enfermidades. Adoração abre presságio para saúde divina. Adoração incomoda até o vizinho. Adoração incomoda o carimbodo do lado dos atabaques. Você está adorando em silêncio. Missionário é isso. É missionário. É isso mesmo? Obrigado, Espírito Santo. O Senhor fala tremendamente. Ele fala, tá? Então, missionário é isso. Tu pode estar orando em secreto, mas se você se apresentar na rua, nunca tem bom saber que você é o missionário. Porque o Espírito que anda com ele também dá uma certa revelação, que é chamado biblicamente de adivinhação. É um prognosticismo que acertou dessa vez. Porque o Espírito adivinhador só faz adivinhar uma hora certa, outra hora mais certa. E o Espírito Santo não, ele dá a revelação certa. Ele revela. Ele diz, e quando ele fala, não pense que ele é sua mente. E quando ele fala, não pense que ele é você. Quando ele diz alguma coisa para você, não pense que é conversa para dormir. É o Espírito Santo falando com você. Amém, igreja? Amém. Acorda para isso, tá? O coração está acelerado, mas é dependência do Espírito. Você já pregava ou partilhava a palavra dependendo do Senhor por muito mais dias, para ser um canal de verdade para pessoas que querem ouvir, porque nem todo mundo quer ouvir. Há uma geração que não quer mais ser ensinada, há uma geração que não quer mais fazer parte da escola bíblica, há uma geração que quer a vitória, quer o cumprimento da promessa. O camarada, se Deus fosse um político ou o presidente Bolsonaro, já manda uma pedra na cabeça, o cabeção, a minha promessa. Cabeça de melancia, cabeça de coco. Eu quero a minha promessa. Tem uns crentes que é muito, sabe, atribulado. Deus aqui é assim. Deus, me dê. Vai, me dê. E não é em gestos físicos, não. É em palavras. Tratando Deus como se fosse um empregado. Tratando Deus como se fosse qualquer pessoa. Ei, gente, Deus é Pai, mas Ele ainda é Senhor. Deus Ele é Pai, mas Ele é o Todo-Poderoso. Cuidado. Cuidado. Se não fosse o sangue dele derramado na cruz, meu amigo, a terra estava destruída. Imagina o Todo-Poderoso como é para a terra. Se não fosse o sangue de Jesus, após Joel, a terra estava destruída. Porque Abacuque tem a revelação e diz assim: Deus é tão santo, o olhar de Deus é tão santo, é tão puro, que os olhos do Senhor não tem prazer em contemplar o pecado. Tem essa imagem? Imagina o Criador olhar para os homens e ver o pecado. Ele não consegue. Quando ele olha para o pecado da terra, quando ele olha para a terra e vê os homens, ele vê o pecado. Naquele Deus santo demais, não era o necessário para aquilo. Mas quando, louvado seja Deus, quando alguém morreu pela humanidade e alguém se entregou para Jesus, Jesus com o seu sangue ele cobre. Jesus com o seu sangue ele guarda a sua noiva. E quando o Pai olha para mim e para você, ele não vê suas fraquezas. Ele vê, sabe o que é? O sangue do Cordeiro sobre mim e sobre você. Ele vê em você a ré da justiça. Aquilo que os antigos não conseguiram, Jesus é o modelo sobre a terra, que derramou seu sangue puro, justificou e derramou proteção através do seu sangue. Como da igreja que ele pede, por favor.